Bom, gente, então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, né? Ela vai ficar disponível no YouTube para vocês assistirem posteriormente. E hoje a gente vai praticar alguns exercícios sobre relações estequiométricas e rendimento de reações químicas, né? Se por algum motivo eu parar, é porque eu estou aceitando o pessoal que está atrasado e está entrando agora, viu? Então é por esse motivo. Então vamos ver aqui. A primeira questão é a glicose. Só um instante, pessoal. A glicose é um açúcar utilizado pelas células como fonte de energia para o organismo. É um sólido de sabor adocicado, de fórmula molecular C6H12O6. Determine a massa molar dessa substância. E aí está sendo alguns dados, né, das massas molares em gramas por mol. E aí eu tenho a massa molar do carbono, que vale 12, do hidrogênio, que vale 1, e do oxigênio, que vale 16. Então, o que a questão quer, né? Que eu determine a massa molar dessa substância. Como é que eu calculo a massa molar, professora? Bora ver bem aqui. Qual é a fórmula molecular da substância? É C6H12O6. Ou seja, eu vou pegar o quê? A quantidade de cada átomo envolvido nessa substância e vou multiplicar pelo valor da massa molar dele, né? Então, vamos ver aqui. Vamos começar pelo carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho na molécula de glicose? Ora, 6, ó. Então, vai ser 6 vezes... Qual é o valor da massa molar dele, ó? Foi dado bem aqui, ó. 12, ó. O carbono vale 12. Então, é 6 vezes 12. Bora ver aqui. 6 vezes 2, 12. Boto 2, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, que foi 7. Então, quanto é que contribui em massa os átomos de carbono? Com 72 gramas. Vamos ver agora o hidrogênio. Então, beleza. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula de glicose? 12, né? Então, 12 átomos. Então, vai ser 12 vezes... Qual é o valor da massa molar do hidrogênio que foi dada? Olha, bem aqui, ó. 1. Então, vai ser 12 vezes 1. Quanto é 12 vezes 1? 12, beleza? Agora, o oxigênio. Quantos átomos de oxigênio compõe a molécula de glicose? 6, né? Então, vai ser 6 vezes... Qual é o valor da massa molar do oxigênio? Aqui, ó, 16, que foi dado. Então, vai ser 6 vezes 16. Vamos ver quanto é que vai dar. 6 vezes 6, 36. Boto 6, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais o 3 que foi 9. Professora, eu vou fazer o que agora? Ora, eu vou somar as massas de todos os elementos químicos, né? Quanto que cada um contribuiu. E aí eu vou ter o total, né? Que no caso vai representar a molécula de glicose. Então, vamos ver aqui. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Boto 0, vai 1. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 9, 18. Então, qual é o valor da massa molar da molécula de glicose? 180 gramas por mol. Então, esse é o valor da massa molar da molécula de glicose. Repetindo, o que foi que eu fiz? Eu peguei a molécula de glicose, vi aqui quantos átomos de cada elemento químico que tem e fiz o quê? Multipliquei pela quantidade de cada elemento químico que compõe essa substância. No caso do carbono, foram 6 átomos, então eu multipliquei pela massa molar dele, que é 12. Em relação ao hidrogênio, multipliquei a quantidade de átomos de hidrogênio pelo valor da massa molar dele, que é 1. No caso do oxigênio, multipliquei a quantidade de átomos de oxigênio que tinham, que é 6, né? E multipliquei pelo valor da massa molar dele, né? Que no caso vale 16. E aí eu obtive o valor que cada um contribui, né? Para formar a molécula de glicose. E no final eu somei. E aí eu obtive esse valor de 180 gramas por mol. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Falem agora ou calem-se para sempre. A hora é agora. Nenhuma dúvida, né? Deu para entender direitinho? Ótimo, beleza. Então, vamos seguir. Próxima questão. O óxido de vanádio
é constituído por moléculas V2OY. Se a massa molar do V2OY é 182 gramas por mol, então Y é igual a... Aí tem os dados das massas atômicas do vanádio e do oxigênio, né? E as alternativas aqui, pra gente ver qual é a resposta. Bora ver aqui qual é a fórmula. Essa fórmula do óxido de vanádio é V2OY. O que isso me diz? O que é que essa fórmula me diz? Diz o quê? Que esse óxido, ele é formado por 2 átomos de vanádio e uma quantidade de oxigênio que eu desconheço, que eu vou chamar de Y, né? Então, eu tenho 2 átomos de vanádio e uma certa quantidade de oxigênio que eu desconheço, que eu chamo de Y. A questão quer o que eu faça o quê, gente? Quer que eu determine essa quantidade de oxigênio que compõe esse óxido de vanádio. Como é que eu vou fazer? Bom, segundo os dados que me foram dados, o que é que eu posso entender? Que se eu somar o valor da massa molar do vanádio, mais dessa quantidade de oxigênio que eu desconheço, eu vou ter um valor igual a quanto? A 182 gramas por mol. Então, se eu somar, se na questão anterior a gente viu que somando a quantidade em massa de todos os átomos que estavam compondo a glicose, eu obtinha um valor. Nessa questão aqui, eu sei também que se eu somar essas quantidades aqui, eu vou ter um valor igual a quanto? A 182. O que é que eu vou ter que descobrir? Só esse valor que eu desconheço, que é esse valor de Y. Professora, como é que a gente faz então? Então, bora ver aqui, ó. A questão me disse que o vanádio, ele contribui com massa igual a quanto? A 51. Então, cada átomo de vanádio vale 51. E que cada átomo de oxigênio vale quanto? 16, né? Esse Uzinho aqui é para dizer que são unidades atômicas, viu? Mas bora focar nesse número. Então, o vanádio, cada vanádio vale 51 e cada oxigênio vale 16. Para a gente responder essa questão, a gente usa uma equaçãozinha de primeiro grau. Então, a gente vai transformar nessa equaçãozinha. Como? Ora, eu sei que o vanádio não são 2 átomos, então vai ser 2 vezes a quantidade de vanádio, não é verdade? Mais Y vezes a quantidade de oxigênio que eu desconheço vai ser igual a quanto? A 182. Aí eu vou fazer o quê? Só substituir os valores na fórmula. Então, bora ver. Então, vai ser 2 vezes... Quanto é que vale o Vzinho que a gente viu, que é o vanádio? Vale 51. Então, vai ser 2 vezes 51. Vou até isolar e vou colocar entre parênteses. Pra gente não confundir, não se embananar. Mas, eu sei quantos átomos de oxigênio tem? Não, eu não sei, é o que eu vou descobrir. Então, eu mantenho o Yzinho aqui, beleza? Aí, eu vou multiplicar essa quantidade por quanto? Pelo valor do oxigênio. O oxigênio vale quanto? Quando foi que a questão me disse, ó, que o oxigênio vale 16. Então, eu vou multiplicar por 16. Que vai ser igual a quanto? A 182, beleza? Deixa eu só botar aqui para o outro lado que tem mais espaço. Então, vai ficar assim. Quanto é 2 vezes 51? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Então, vai dar 102. Mais Y vezes 16. 16Y, né? 16Y. Igual a 182. Beleza? Professora, vou fazer o que agora? Ora, agora a gente vai deixar tudo que tem letra para um lado e tudo que não tem para o outro. Quem é que tem letra? Só o 16Y, né? Então, só ele vai ficar aqui. Então, 16Y vai ser igual. Repito, 182. Professora, e esse 102 que estava aqui antes, ele vai para onde agora? Ele vai para o outro lado da igualdade, né? E ele vai de sinal trocado. Se aqui antes ele era positivo, agora ele vem para cá negativo. Beleza? Então, vamos ver. Repito, 16y vai ser igual. 182 menos 102 vai dar 80. Vou fazer o que agora, professora? Vou isolar o y. Y vai ser igual
80, repito 80. E esse 16 vai para onde, professora? Ora, se antes ele estava multiplicando y, ele vai passar para o outro lado da igualdade fazendo a operação contrária, que no caso é dividir. Então, ele vai ficar aqui, ó, debaixo do 80. Vai ficar 80 dividido por 16. Então, y vai ser igual... 80 dividido por 16, segundo os meus cálculos, dá 5. Éguas. Achei, professor, o resultado? Achou. Então, y vale 5. O que esse 5 quer dizer pra gente? Eu vou até mudar de cor. Deixa eu botar verdinho. O que esse 5 quer dizer? Ora, a fórmula ali, ó, o nosso primeiro problema, não era dizendo que o óxido de vanádio era V2OY? O que isso quer dizer? Que a fórmula molecular dessa substância. Mas esse Y vale quanto? Ora, a gente descobriu aqui, ó, que vale 5. Então, a fórmula do óxido de vanádio é V2O5. Quer dizer o quê? Que para compor essa substância, eu tenho 2 átomos de vanádio e 5 átomos de oxigênio. Viu? Então, essa é a resposta, alternativa D, número 5. Alguma dúvida em relação a isso? Essa é a hora. Beleza, vamos continuar. Segue o baile. Próxima questão. A soda cáustica ou hidróxido de sódio é utilizada, por exemplo, para desobstruir encanamentos domésticos. Industrialmente, essa substância também é usada na fabricação de papel, detergente e etc. A sua produção pode ser descrita pela equação química abaixo. Então, tá bem aqui a equação química, né? Que equação química é essa? O que a equação nos mostra? Ela nos diz, né, ela nos mostra que 2 moléculas ou 2 mols de sódio em estado sólido, quando ele reage com 2 moléculas ou 2 mols de água em estado líquido, vai originar o quê? 2 moléculas ou 2 mols de hidróxido de sódio em solução aquosa, mais o quê? Mais uma molécula ou 1 mol de gás hidrogênio, né? Que é o H2. Então, essa reação química nos diz isso. Aí a questão está perguntando: quantos quilos de sódio metálico são necessários para produzir 500 quilos, de hidróxido de sódio? Beleza. Professora, o que é que essa questão está pedindo? Para a gente determinar a massa de um em relação à massa do outro. Por que, professora, que é massa? Ora, se a gente olhar bem aqui, ó, tá perguntando quantos quilos. Se eu tô falando em quilo, eu tô falando em quê? Em massa. Se eu falo aqui, mais embaixo, são necessários para produzir 500 quilos, se eu falo de quilo, eu tô falando em massa, né? Então, eu tô relacionando massa com massa. A massa de uma substância em relação à massa da outra substância. Beleza. O que é que eu tenho que fazer, professora? Eu tenho que estabelecer uma relação entre o sódio metálico e o hidróxido de sódio. Quem é o sódio metálico? Esse rapazinho bem aqui, ó. Esse 2Na. Então, vamos botar ele bem aqui, ó. 2Na. Beleza, vou fazer um comparativo dele em relação a quem? Ao hidróxido de sódio. Quem é o hidróxido de sódio? Esse outro rapazinho bem aqui, ó. Esse 2NaOH. Então, vamos estabelecer uma relaçãozinha de igualdade aqui, ó. 2NaOH. Beleza. Essa relaçãozinha me diz o quê? Que a cada 2 moléculas ou 2 mols de sódio sólido, eu consigo produzir o quê? 2 moléculas ou 2 mols de hidróxido de sódio. Entendido? Professora, mas a senhora não disse bem aqui que eu tenho que relacionar massa com massa? Sim, eu vou relacionar massa com massa. Mas para eu fazer isso, eu tenho que ir onde? Lá na tabelinha periódica. A tabelinha periódica, gente, vai me fornecer o valor das massas molares, né, ou das massas atômicas desses elementos químicos que estão envolvidos na reação. Então, se a gente fosse lá na tabelinha periódica e consultar, a gente vai ver que o sódio, o Na, ele tem valor de massa igual a 23, viu? Então, Na vale 23. O oxigênio
ele tem valor de massa igual a 16. E o hidrogênio tem valor de massa igual a 1, beleza? Então, com base nesses valores, eu vou conseguir determinar a massa do sódio e a massa do hidróxido de sódio. Vou fazer o que agora? Vou fazer algo parecido com o que eu fiz na questão anterior. Então, vamos ver aqui. Quanto é a massa do sódio sozinho? Ora, a massa do sódio sozinho não vale 23? Então, eu vou utilizar esse valor para representar bem aqui, ó. A relação que eu estabeleci não diz que são duas moléculas ou 2 mols de sódio. Então, quer dizer o quê? Que eu vou pegar esse 2 e multiplicar por quanto? Quanto é que vale um sódio? Vale 23. Então, eu vou pegar esse 23 e botar bem aqui. Vai ser 2 vezes 23. Ele vai ser igual a 2 vezes... Bora ver quanto é que vale a massa do hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, o NaOH, ele é formado por quem? Ele é formado por sódio, por um átomo de sódio, que vale quanto? 23. Ele é formado por um átomo de oxigênio. O oxigênio vale quanto? 16. E por um átomo de hidrogênio. O hidrogênio vale quanto? 1. Então, bora somar bem aqui. Quanto é que vale? 6 mais 3, 9. Mais 1, 10. Bota o 0, vai 1. 2 mais 1, que foi 3 mais 1, que está aqui embaixo, 4. Então, quanto é que vale em massa uma molécula de hidróxido de sódio? 40 gramas, né? 40. Então, vai ficar 2 vezes 40. Beleza? Vou botar aqui entre parênteses. Então, vamos ver aqui. Vamos ver quanto é que contribui essas duas moléculas de sódio e as duas moléculas de hidróxido de sódio. Quanto é 2 vezes 23? Dá 46. Quanto é que vale 2 vezes 40? 80. Beleza, estabeleci. Vou botar até gramas aqui. 46 Gzinho e 80 Gzinho. Estabeleci a relação. O que é que essa relação me diz? Que a cada 46 gramas de sódio que eu utilizo na reação, eu produzo 80 gramas de hidróxido de sódio. Então, essa é a relação que a minha questão me fez entender. Professor, eu vou fazer o que com essa relação? Ora, eu vou colocar numa regrinha de 3 para eu poder determinar quanto de sódio eu preciso para ter 500 quilos de hidróxido de sódio. Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Vou botar aqui até de outra cor, para a gente botar em destaque. Pronto. A relação me disse o quê? Que 46 gramas de sódio metálico me produz quantos gramas de hidróxido de sódio? 80 gramas, não é verdade? A questão está me perguntando o quê? Quantos quilos de sódio são necessários para produzir 500 quilos de hidróxido de sódio? Ora, se 46 gramas de sódio produz 80 de hidróxido de sódio, se eu tiver 500 quilos de hidróxido de sódio, eu vou precisar de quantos quilos de sódio metálico para fazer essa reação acontecer? Então, essa é a regrinha de 3 que eu faço. Ó. Aqui é a quantidade de sódio metálico e aqui é a quantidade de hidróxido de sódio, beleza? Agora eu faço a regrinha de 3. Se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, quer dizer que eles são diretamente proporcionais. Então, eu multiplico o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Então, vamos ver aqui. Tá de vermelhinho de novo. 80 vezes x, 80x. Vai ser igual a 46 vezes 500. Vou fazer como? Vou repetir aqui, ó. 80x vai ser igual... Quanto é 46 vezes 500? 46 vezes 500, gente, segundo os meus cálculos, vai dar 23 mil. Vou fazer o que, professor, agora? Vou isolar a letrinha, que é o meu x, e vou repetir todo o restante da equação. Então, vai ficar x é igual a 23 mil. E o 80, professora, eu vou fazer o que com ele? Ora, se antes ele estava multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, ele vem aqui para baixo.
Para facilitar nosso cálculozinho, ó, eu corto um zerinho aqui embaixo e um zerinho aqui em cima. Então, o meu x vai ser igual a 2.300 dividido por 8. Então, 2.300 dividido por 8, segundo os meus cálculos, ele dá quanto? 287,5 quilogramas. Então, essa é a quantidade de sódio metálico que eu preciso para produzir quantos quilos de hidróxido de sódio? Os 500 quilos, né, que pediu a questão. Então, essa é a minha respostinha. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? A hora é agora. Não? Tem certeza? Oba, diga lá. Oi? Onde que eu posso utilizar a regrinha de 3? No caso, depois que eu estabeleço a relação da quantidade de uma substância em relação à outra, eu posso utilizar uma regra de 3 para determinar um valor que eu desconheço, desde que eu tenha o valor de uma dessas substâncias em questão. No caso aqui, ó, eu estabeleci a relação entre o sódio e o hidróxido de sódio. A questão me fornece a quantidade de hidróxido de sódio que eu preciso, mas não me diz a quantidade de sódio que é necessária. Então, eu utilizo a regrinha de 3 para poder determinar esse valor, viu? Então, sempre quando eu tiver que relacionar massa com massa, ou mol com mol, ou massa com mol, ou mol com massa, eu utilizo a regrinha de 3, que é a maneira mais simples que a gente pode resolver a questão, né? A partir de um valor que eu conheço, eu posso determinar o valor que eu desconheço, viu? Mais alguma dúvida em relação a isso? A essa questão? Não, beleza. Então, eu posso seguir o baile? Vou seguir o baile. Vamos ver. Próxima questão. O trinitrotolueno, que é o TNT, é um sólido amarelo, cristalino, bastante utilizado como explosivo. A velocidade de sua reação é extremamente rápida e ocorre a liberação de gás carbônico, que é o CO2, água, que é o H2O, e gás nitrogênio, que é o N2, de acordo com a equação abaixo. Aí eu tenho a equação dessa reação aqui, né? Que diz o quê? Que 2 mols ou 2 moléculas desse C7H5N3O6, que é o meu TNT, viu? Eu vou botar até uma setinha aqui, ó. Essa formulazinha é quem? É o meu TNT, o meu trinitrotolueno. Então, 2 moléculas ou 2 mols de trinitrotolueno, quando eles reagem com 21 moléculas e meia de oxigênio, de gás oxigênio, ele produz o quê? 40 mols ou 40 moléculas de dióxido de carbono, ou gás carbônico, né, que é o CO2, mais 5 mols ou 5 moléculas de água, e mais 3 mols ou 3 moléculas de gás nitrogênio, que é o N2. Aí a questão está perguntando o quê? Quantos quilos de água são produzidos a partir da detonação de 10 quilos de TNT? Então, bora focar o que é que eu preciso, quem que eu preciso relacionar entre si. Bora ver, a questão está falando o que aqui, ó? Quantos quilos de água? Então, quem é a água na minha reação química? É esse 5H2O. Então, essa é a água na minha reação. Aí, são produzidos a partir da detonação de 10 kg de TNT. Quem é o meu TNT na reação química? É esse 2C7H5N3O6. Então, esse é o meu TNT. Então, eu vou ter que relacionar quem? O meu TNT com a água. Professor, e esses outros aqui? Esses outros aqui eu esqueço de mão, que não precisa não. Não vou me preocupar com eles não, só vou me preocupar com esses dois que estão circulados. Então, eu vou relacionar aqui, ó. Então, 2... Gente, para não ter que escrever essa fórmula todinha, eu vou botar só o TNT, viu? Então, 2 TNT vai produzir quanto de água? Vai produzir 5H2O, beleza? Essa é a relação que eu estabeleci. Mas vamos voltar bem aqui para ver o que é que a questão quer que eu faça. Ela quer que eu determine, ó, quantos quilos de água, né, são produzidos a partir da detonação de 10 kg de TNT. Então, de novo, ó, eu vou relacionar massa com massa.
Então, eu vou precisar do quê? Do valor da massa molar do TNT e do valor da massa molar da água. Olha, bem aqui a questão já me dá aqui, ó, os dados da massa molar do TNT. Diz que o TNT vale quanto? 227,13. Então, cada molécula, ou cada mol de TNT, eu tenho quantos gramas? 227,13. Então, eu vou fazer assim, ó, que nem na outra questão. Vou botar 2 vezes. Agora, eu vou botar o valor da molécula de TNT, que é quanto? 227,13. Que vai ser igual, né? Que no caso vai produzir 5 vezes. Quanto é que vale a molécula da água? A massa molar da água? Professora, eu não sei. Eu vou saber isso como? Indo lá na tabelinha periódica. Lá na tabelinha periódica, eu vou ver o valor da massa atômica do hidrogênio. E eu vou ver que ele vale quanto? 1. E eu vou ver o valor da massa atômica do oxigênio, que ele vale quanto? 16. Beleza. Na molécula da água, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? Eu tenho 2, né? Então, vai ser 2 vezes 1, que vai ser 2. Quantas moléculas de oxigênio eu tenho? Eu tenho só uma molécula de oxigênio. Uma molécula vale quanto? 16. Então, vai ser 1 vezes 16, 16. Quanto é 16 mais 2? 18. Então, qual é o valor da massa molar da molécula de água? 18 gramas, né? Então, eu vou pegar esse 18 e vou botar ele bem aqui, ó. Porque ele vai se multiplicar com o 5. Agora, a partir disso, eu vou poder determinar quanto em massa que o TNT contribui, né, nessa reação química e a molécula de água contribui também. Então, vai ficar aqui. Quanto é 2 vezes 227,13. Segundo os meus cálculos, 2 vezes 227,13 vale 454,26. Então, esse é o valor em gramas que as moléculas, né, de TNT contribuem na reação química. Quanto é que vale as 5 moléculas de água? Ora, se cada uma vale 18, então 5 vezes 18 vai dar 90. Então, 90 gramas. Beleza, estabeleci a relação. Essa relação me diz o quê? Que a cada 454,26 gramas de TNT, eu consigo produzir 90 gramas de água. Beleza. A partir disso, gente, eu vou conseguir determinar quanto de água eu preciso na detonação. Quantos quilos de água vão ser produzidos se eu detonar 10 quilos de TNT. E eu vou usar o que para responder? Ora, nossa velha e boa regrinha de 3. Deixa eu mudar a cor aqui. Deixa eu botar o vermelhinho de novo. Então, vamos botar bem aqui, ó. Qual é a massa de TNT que eu tenho? 454,26 gramas. Então, essa é a massa do TNT. Vou até botar aqui, ó. TNT. Essa massa de TNT produz quantos gramas de água? Qual a massa de água que é produzida? 90 gramas. Vou botar aqui em cima. H2O. Beleza. Então, ó, 454,26 gramas de TNT produz 90 gramas de água. A questão que é o quê? Quantos quilos de água são produzidos? Vou botar o X, né? Que eu desconheço. Se eu detonar, quantos quilos de TNT? 10 quilos, né? Então, eu vou botar o 10 quilos bem aqui. Então, aqui, ó, estabeleci a regrinha de 3. 454,26 produz 90. 10 quilos vai produzir quanto? Não sei, eu chamo de X. Mas se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui, né? Então, eu sei que eles são diretamente proporcionais. Então, eu multiplico de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima, não é isso? Vamos botar de vermelhinho de novo. Então, vamos ver aqui. 454,26 vezes X dá 454,26x igual 10 vezes 90, né? Então, 10 vezes 90. Então, eu vou repetir aqui, ó. 454,26x vai ser igual 10 vezes 90, 900. Vou fazer o que agora, professora? Vou isolar o x, vou deixar o x sozinho, vou repetir o 900
E vou fazer o que com esse 454,26? Eu vou botar bem aqui de baixo. Ele vai dividir, né? Se antes ele estava multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, 454,26. Então, o meu x vai ser igual 900 dividido por 454,26, segundo os meus cálculos, ele vai dar quanto? 1,98 quilogramas. Então, essa é a quantidade de água que é produzida se eu detonar 10 quilos de TNT. Observe uma coisa, vou botar aqui, H2O. Observe uma coisa, pessoal. A minha regrinha, quando eu estabeleci aqui as relações, se a gente observar bem aqui, ó, olha a quantidade de TNT que eu tenho, 454 gramas. Ela produz só 90 gramas. Se eu tenho 10 quilos, eu vou produzir uma quantidade menor em relação a quilos, né? Então, eu vou produzir, ó, esse 1,98. Então, esse meu cálculozinho permitiu chegar nesse valorzinho bem aqui, viu? Que, no caso, é o valor de água que é produzido com a detonação dessa quantidade de TNT. Alguma dúvida em relação a isso? Gente, é bom vocês falarem, porque se vocês não falarem, vocês vão ficar com a dúvida, na hora da prova vocês estão, oh meu Deus, eu não sei como é que eu faço isso, a professora me explicou. Enfim, então digam lá, vocês têm nenhuma duvidazinha? Tá dando de entender tudo? Que ótimo, que maravilha. Então, beleza, então vamos seguir o baile. Próxima questão. O HF, que é o fluoreto de hidrogênio ou ácido fluorídrico, é obtido a partir da fluorita, segundo a reação equacionada acima. A massa de HF obtida na reação de 500 gramas de fluorita de 78% de pureza é bem que eu tenho os dados da massa molar do cálcio, do flúor, do hidrogênio, do enxofre e do oxigênio. E tem as alternativas, né? Então, vamos ver aqui. Vamos entender primeiro o que é que a questão quer. Olha, ele diz o quê? Que o ácido fluorídrico, né, ou fluoreto de hidrogênio, que é esse HF, ele é obtido a partir da fluorita, que é o CaF2. Segundo essa reação química aqui, ó. Qual é a reação química? CaF2 mais H2SO4, né, que no caso é a fluorita, mais o ácido sulfúrico, ele produz quem? O sulfeto de cálcio mais 2 mols ou 2 moléculas de ácido fluorídrico, né, ou fluoreto de hidrogênio. Então, essa é a reação química que, no caso, acontece, né? E aí, diz que um é obtido a partir do outro. Aí, a questão tá pedindo o quê? Tá perguntando o que aqui, ó? A massa de HF, né, que é o meu fluoreto de hidrogênio, obtida na reação de 500 gramas de fluorita. Vamos só focar aqui. Eles estão relacionando, eles querem que a gente relacione quem? O fluoreto, né, o ácido fluorídrico, perdão, o HF, eu vou chamar de HF. O HF com quem? Com a fluorita. Então, vamos ver. Quem é quem na reação química? Ora, quem é a fluorita? É o CaF2, né? Então, vamos relacionar aqui, ó. CaF2. Ele vai me produzir, vou botar igualdade. Ele vai me produzir quanto de HF? Vai me produzir 2, né? 2 moléculas ou 2 mols de HF. Então, vai ficar 2HF. Beleza? Então, aqui, ó, estabeleci a relação de quem eu preciso comparar com quem. Então, aqui, ó, eu tenho uma molécula ou 1 mol de fluorita que produz 2 mols ou 2 moléculas de HF, né, que é o fluoreto de hidrogênio. Então, vamos focar aqui. A questão quer saber a massa que é produzida se eu tiver um rendimento, né, uma pureza de 78%. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar a massa da quantidade dessas substâncias, né, que estão envolvidas aqui nessa minha relação, que no caso é a fluorita e o fluoreto de hidrogênio, o ácido fluorídrico. Então, vamos ver aqui. O cálcio vale quanto? Vamos ver bem aqui. A massa molar da fluorita, que é CaF2. O cálcio vale quanto?
Bem aqui a questão me deu, ó, diz que ele vale 40. Então, eu vou aqui, ó, cálcio vale 40. Quanto é que vale o flúor? O flúor vale 19. Para compor, para formar a fluorita, eu tenho quantos átomos de flúor? Eu tenho 2 átomos de flúor, né? Então, vai ser o flúor vai ser igual aos 2 átomos que eu tenho, vezes quanto? 19. 2 vezes 19 vai ser igual a 38. Beleza, então o cálcio contribui com 40 e o flúor contribui com 38. No total, vai dar uma massa de quanto? De 78 gramas. Então, essa é a quantidade em massa que a fluorita contribui, né? Na reação química. Então, vou botar aqui, ó, 78 gramas. Beleza? Então, ela vai produzir quanto de fluoreto de hidrogênio? Bora ver aqui, não são 2 moléculas? Então, vou botar 2 vezes HF. Vou fazer logo aqui do lado, aí depois a gente só substitui o valor aqui embaixo. Quanto é que o hidrogênio contribui? O hidrogênio contribui com 1, né? Então, vai ser 1 vezes 1, que vai ser 1. O flúor contribui com quanto? Por que eu sei que o hidrogênio vale 1, gente? Porque ele me diz bem aqui, ó. O flúor contribui com quanto? Com 19. São quantos átomos de flúor? Só 1, né? Então, flúor é igual a 1 átomo e 1 átomo vezes 19, que é o valor dele. Beleza? Então, 1 mais 19, 20. Esse valor de 20, professor, é o valor do HF, né? Isso, é o valor do HF. Só que a gente tem que prestar atenção num detalhe. São quantas moléculas de HF? São 2, né? Então, vai ser 2 vezes esse valor de 20. Então, quanto é 2 vezes 20? 40. Então, esse é o valor, ó, em massa que contribui as 2 moléculas, né? Ou 2 mols de HF. Então, 40 gramas. Estabeleci a relação. Professora, como é que eu faço agora? Beleza. Vamos ver aqui. Para a gente poder responder isso, primeiro, gente, eu tenho que determinar o valor do meu rendimento teórico. Que rendimento teórico é esse? É o rendimento se eu tivesse, se todo o meu reagente produzisse a quantidade esperada de produtos. Então, eu teria um valor que, no caso, seria o meu 100%, que, no caso, é o meu valor teórico, né, que é o meu RT. Professor, então, como é que eu faço para calcular esse RT? Então, vamos botar bem aqui, ó. Para calcular o meu RT, eu preciso estabelecer a relação. Eu já estabeleci a relação. Qual? Que a fluorita contribui com 78 gramas e essas 78 gramas produz 40 gramas de HF, não é isso? Vou botar aqui, ó, HF e aqui o CaF2. Beleza. Se eu tiver um rendimento teórico, que no caso é o meu 100%, quer dizer que a quantidade de um vai gerar a quantidade total do outro. Bem aqui, ó, o meu problema diz assim, ó, a massa de HF é obtida na reação de 500 gramas. Então, se eu tiver 500 gramas de fluorita, e se eu tiver um rendimento de 100%, quanto que eu vou ter de HF, de fluoreto de hidrogênio? Aí eu faço essa regrinha de 3, né? Então, ó, se 78 gramas produz 40 gramas, 500 gramas vai produzir quantos gramas do outro? Então, eu faço a regrinha de 3. Aí, o meio pelos extremos de novo. Se um aumenta, outro aumenta. Se um diminui, outro diminui, né? Então, o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima. Então, vamos ver. Cadê? Aqui. Então, vamos ver. 78 vezes x, 78x. Igual 500 vezes 40. Então, ó, 78x vai ser igual 500 vezes 40. 5 vezes 4, 20. Aí eu tenho um zero aqui, outro aqui. Boto um, boto o outro. E tem outro zero do 40. Então, deu quanto? 20.000. Vou fazer o que agora, professora? Vou isolar o x. Vou isolar o x, gente. Deixa eu isolar o x. Então, o x vai ser igual a 20.000 dividido por 78, né? Que antes ele estava multiplicando e agora ele está dividindo. Então, dividido por 78. Então, x vai ser igual
20.000 dividido por 78, segundo os meus cálculos, dá 256,4 gramas. Professor, então essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Isso daqui, gente, é o valor se eu tivesse um rendimento de 100%. Professora, esse rendimento de 100% é o que mesmo? É que se não houvesse desperdício dos meus reagentes durante a reação química. Professora, existe alguma reação química que seja 100% eficaz? Não, não existe. Eu sempre vou ter um valor teórico, que no caso seria o meu 100%, o valor se tudo desse certo, e eu posso ter também o meu valor real, que é o meu RR. Esse meu RR, o quê? É aquele rendimento real, né? No caso, é aquele valor que eu vou ter se eu tiver as interferências que sempre acontecem em alguma reação química. A questão bem aqui me diz o quê? Que ela teve esse rendimento de 78%, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar aquela formulazinha do rendimento para poder descobrir o meu rendimento real. Qual é a formulazinha? É aquela aqui, ó. R% vai ser igual ao RR dividido pelo RT. O meu rendimento real, que é o valor que eu realmente vou ter, ele vai ser dividido pelo meu valor teórico, né? Que é esse valorzinho bem aqui, ó, que eu descobri antes. Opa, esse bem daqui, gente, eu vou ter que multiplicar por 100, viu? Pera lá. Vezes 100%. Agora, é só substituir os valores. Vamos dizer quem é quem aqui. Eu vou botar até de verde. Quem é esse meu R%? É o que minha questão está me dando. Qual é o valor que a questão está me dando? 78%. Então, eu vou botar bem aqui, ó. 78%. Gente, eu vou apressar mais um pouquinho, senão eu vou invadir o horário do professor. Então, aqui, ó. Quem é o meu RR? Não sei, é o que eu vou descobrir. Quem é o meu RT? Foi o que eu descobri aqui, ó. O meu valor teórico, né? Caso tivesse o 100% de aproveitamento, o meu 100% de eficácia, a minha reação química. Então, é 256,4 vezes o 100%. Então, para facilitar nosso cálculozinho, a gente vai sumir com esse 100% aqui, ó. Vou excluir ele aqui, vou excluir ele aqui. Vai ficar quem? O 78 igual ao RR vezes 100 dividido, tudo isso aqui é dividido por quem? Por 256,4. Beleza, professora, eu vou fazer o que agora? Eu vou só reorganizar. Então, vamos ver aqui, ó. 78 vai ser igual. RR vezes 100, gente, é igual a 100 RR, viu? Eu só vou reorganizar só para ficar mais bonitinho. Então, 100 RR vai ficar dividido, né, por 256,4. Professora, eu vou fazer o que agora? Bom, gente, eu vou ter que botar a letrinha para um lado e o que não tiver letrinha para o outro. Eu vou fazer como? Eu tenho que lembrar que debaixo desse 78 existe o número 1. Então, eu vou multiplicar o que está em cima pelo que está embaixo e o que está embaixo pelo que está em cima. Então, eu vou pegar esse 100 e multiplicar por 1 e o 78 por esses 256,4. Então, 100 RR vezes 1 vai dar quanto? 100 RR. 100 RR. Igual a 78 vezes 256,4. Então, 100 RR vai ser igual. 78 vezes 254,4 vai dar 19.999,4. Isso aqui é um valor aproximado, viu? Beleza. Quase não fica espaço. Deixa eu passar uma linha bem aqui. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu botar bem aqui pro ladinho. Então, aqui, ó, eu vou ter que isolar o RR. Então, vai ficar RR vai ser igual a 19.999,4 dividido por quem? Por esse 100 que antes estava multiplicando e agora está dividindo. Beleza. Então, meu RR vai ser igual 19.999,4 dividido por 100. Gente, eu vou pegar a vírgula e vou pular duas casas, né? Que no caso é a quantidade de zeros. Eu vou pular essa quantidade de casas para a minha esquerda, né? Então, aqui, ó. 1,
2. Então, é como se ficasse, ó, entre o segundo 9 e o terceiro 9. Então, vai ficar em 199,9. Vou botar só assim, viu? Então, esse é o meu valor real aproximado. Beleza. Professora, mas nas alternativas não tem nenhum 199,9 não. Mas tem quem? Tem esse carinha bem aqui, ó. Que ele se aproxima bastante. Ele se aproxima por uma casa decimal. Então, qual é a resposta? Esse aqui. Professora, mas por que não deu exato? Porque se a gente for olhar bem aqui, ó, quando eu faço essa divisão do 20.000 dividido por 78, eu acho um valor aproximado, eu não tenho um valor exato. Então, eu arredondei aqui para 256,4. Então, esse valorzinho vai interferir nesse final aqui. Professora, se na prova eu achasse 197, 198 e eu marcasse o 200, tava certo? Não, tu fez o teu cálculo errado, viu? Porque nesse caso aqui se aproxima bastante. Então, por isso a gente pode marcar essa alternativa. Então, assim responde. Gente, tinha outra questão pra gente responder. Só que como não vai dar tempo, eu vou gravar um vídeo e vou enviar pra vocês, viu?